boa tarde a todos. Não sei se todos conseguem me escutar bem. Se alguém puder me dar um feedback positivo, para a gente só confirmar que está todo mundo conseguindo Sim, ouvir. sim. Sim, Bom, escutando. tá ótimo, então. Bom, eu me chamo Rafael Milani, eu sou procurador aqui do município de Porto Alegre e hoje eu estou na condição de mediador do CEDIM para receber o professor Denis Verbicaro para uma palestra aqui no na nossa instituição. Bom, o professor Denis, ele é pós-doutor, né, pela Universidade Complutense de Madrid e da Universidade de Salamanca. Ele é professor de carreira da Universidade Federal do Pará e do CESUPA e também é colega procurador de Estado no estado do Pará. Hoje, a palestra do professor Denis vai ter como tema a colonização algorítmica do consumidor, novas práticas abusivas na era da inteligência artificial. Bom, com essa breve introdução e sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o professor Denis, porque vai poder expor melhor o tema para a gente poder aprender um pouquinho sobre essa matéria nova aí. Bem, muito obrigado, professor Rafael. Muito boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui podendo falar para os colegas, procuradores do município, servidores, todos que tiveram interesse por esse tema tão atual dentro da nossa rotina diária, não apenas profissional, mas no âmbito pessoal. Quero inicialmente agradecer o gentil convite da queridíssima amiga, professora Daniela Copete Cravo, né, procuradora do município, que me permitiu a oportunidade de socializar um pouco dessas pesquisas atuais dentro da área da proteção do consumidor nessa nova realidade digital. Eu preparei aqui uma apresentação, que eu vou colocar aqui, e vocês me confirmem se ela está visível aí para vocês. Até falei muito alto, para estar com fone no ouvido, não Para mim tive está, a professor. noção. Está aparecendo aí? Isso, para mim está. Não sei se algum colega também consegue confirmar. Perfeito. Então, a ideia é que a gente faça a apresentação e, ao longo desse debate, vocês possam colocar as perguntas no chat, né? E o professor Rafael, aí, ao final, ele vai nos permitir dialogar um pouquinho dentro dessa discussão. Bem, o tema que eu trago hoje aqui, né, é um tema provocativo, né? A colonização algorítmica do consumidor. Mas para que a gente possa entender de que maneira se deu essa apropriação, né, do sujeito pelos algoritmos, né, se eu poderia dizer dessa maneira, essa dominação quase que inevitável da inteligência artificial em relação à nossa rotina de vida pessoal e profissional, eu queria fazer uma breve introdução de como esse consumidor digital hoje ele se colocou diante dessa nova realidade tecnológica, né? No primeiro momento, foi muito importante difundir o acesso à internet, criar condições, democratizar esse acesso, fazendo com que o consumidor se sentisse à vontade para deslocar, né, o seu eixo principal de vida do mundo analógico para o mundo digital, né? Mas, naquele primeiro momento, havia uma grande desconfiança, havia uma grande preocupação e incerteza em se saber se esse novo espaço de interação seria um espaço seguro, né? Seria um espaço em que eu pudesse, por exemplo, fazer uma transação bancária, pudesse comprar, né, numa loja virtual, que eu pudesse participar, né, de um evento como esse que nós estamos tendo aqui e, ao mesmo tempo, entender essa nova dinâmica, né, de uma interação digital. Então, no primeiro momento, havia uma grande desconfiança do consumidor, né? E a partir do momento em que você começa a estimular essa mudança comportamental, a partir do momento em que você começa a criar uma espécie de bonificação, até mesmo de compensação, para que este consumidor se sinta cada vez mais à vontade a optar por essa nova realidade, começa a se desenvolver nos sujeitos um grande problema, que é o problema da hiperconfiança, né, da confiança excessiva, né? Então, certamente vocês devem recordar de uma frase que nossos pais nos apresentam desde cedo na infância: olha, não fale com estranhos, não entre no carro de estranhos, né?
e hoje nós naturalizamos esse comportamento por acreditar que a plataforma da sharing economy, né, o Uber, a plataforma que nos oferece aplicativo de transporte, seria uma plataforma segura, seria uma plataforma que, em tese, nos entregaria um serviço adequado e minimamente seguro, né? E nós acreditamos nessa ideia, nesse mito, né, nessa suposta segurança, por entender que, por ser uma plataforma muito grande, em tese, né, ela se preocupa com a privacidade do usuário, ela se preocupa com a qualidade do serviço que será oferecido a ele, se preocupa com aquele colaborador, entre aspas, né, que está exercendo uma atividade remunerada. E essa confiança excessiva, via de regra, diminui o nosso senso de perigo. É como se, na verdade, nós reduzíssemos as nossas camadas de preocupação justamente por acreditar que essa realidade digital é uma realidade imune a riscos, né? Então, nós avaliamos o serviço, ainda usando aqui o exemplo da Uber, com as estrelinhas, e acreditamos que nós somos soberanos na avaliação de qualidade, quando o que se observa hoje em dia é uma precarização cada vez maior desse serviço e com a transferência do risco da atividade para o consumidor e para o próprio trabalhador que está ali, né? Então, por exemplo, será que eu, enquanto usuário da plataforma, não deveria saber a quantas horas aquele motorista está dirigindo? Mas por que essa informação é importante? Essa informação é importante porque me daria uma dimensão exata do grau de exposição desse trabalhador, se ele já ultrapassou aquela jornada de trabalho considerada adequada e, portanto, uma jornada excessiva, ele estaria muito mais propenso a causar um acidente. E como o que está em jogo é a minha segurança e a minha incolumidade, essa seria uma informação importante, né? Então, essa imersão tecnológica, ela fez com que todos nós, principalmente depois da pandemia, adentrássemos nessa nova realidade digital sem as cautelas, sem a compreensão exata dos riscos a que estamos expostos, né? Então, quando nós olhamos hoje em dia para a própria relação de consumo, né, e vemos o ponto de virada, o modo com que ela se transformou nessa nova dinâmica eletrônica, fica muito evidente que aquele que sempre foi considerado o sujeito da relação, ou seja, estou falando de todos nós, enquanto consumidores, enquanto usuários dos serviços online, enquanto adquirentes de produtos virtuais, nós, enquanto consumidores, sempre fomos considerados sujeitos da relação. Aliás, quando a gente olha para o próprio Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei 8.078 de 90, lá no artigo 2º, quando se lê lá o conceito de destinatário final, o que a gente percebe? Pessoa física ou jurídica que usa ou adquire produtos como destinatário final. Esse é o conceito clássico de consumidor, né? Então, esse é um conceito que mostra que, à época da concepção do Código de Defesa do Consumidor, nós éramos vistos como os próprios protagonistas da relação, né? Os sujeitos a quem a tutela jurídica, a tutela normativa era conferida. Quando a gente olha para a realidade do mercado digital, quando a gente olha para a interação do homem com a inteligência artificial, quando a gente olha para essa nova dimensão tecnológica, o que nós vemos? Que nós, enquanto consumidores, nos tornamos matéria-prima. Houve um processo de objetificação dos sujeitos, né? Tem uma frase muito comum no mercado virtual, que se propagou à época das próprias inovações do Vale do Silício, né, que diz que quando o serviço e o produto são gratuitos, é porque a mercadoria efetiva é o próprio consumidor, né? Então, quando você usa uma rede social hoje em dia, e o faz por diferentes razões, você pode utilizar essa rede social como
uma forma de interação social, uma forma de projeção de uma atividade profissional específica. Todas as informações que você voluntariamente compartilha ali, elas são apropriadas pela plataforma. Esse superávit comportamental do sujeito, ele é tratado a partir de uma lógica de perfilização, né? Muitas vezes de uma maneira muito distante do legítimo interesse do usuário, né? Contrariando a própria Lei Geral de Proteção de Dados, e a partir dessa perfilização vai ficar muito mais fácil para a rede social utilizar esse perfil com uma finalidade mercadológica, com uma finalidade determinista, no sentido de não apenas criar um modelo estético, um modelo comportamental, mas fazer com que esse modelo seja efetivamente exercido pelo sujeito. Então, veja, o consumidor que até então era o protagonista, hoje ele se tornou matéria-prima. Os dados pessoais, as nossas informações sensíveis que circulam nas diferentes plataformas eletrônicas, seja nas redes sociais, seja nos espaços de marketplace, seja nos provedores de conteúdo, seja nos buscadores online, toda essa informação, todo esse superávit comportamental é algo que interessa e muito a essas plataformas eletrônicas. Por quê? Porque tem um livro cujo título traduz muito bem esse movimento, o livro da professora Carissa Vélez, né, professora de Oxford, que é Privacidade é Poder. Quem detém um melhor e mais qualificado acesso a informações pessoais sensíveis tem o verdadeiro poder, e eu não me refiro apenas ao poder econômico, me refiro inclusive ao poder político. Né, a capacidade de influir, inclusive, na estruturação de instituições políticas, na manutenção de regimes totalitários ou até mesmo no comprometimento de uma estabilidade democrática. Então, quando você observa que esses dados pessoais, essas informações sensíveis hoje se tornaram o principal objeto de preocupação, mostra o quanto a noção tradicional que nós tínhamos de consumidor ela muda, né? E muda também a noção que nós tínhamos de empresário, de fornecedor. Porque quando você olha lá para o conceito tradicional do artigo 3º, né, o empresário, pessoa física ou jurídica, nacional, estrangeiro, direito público, privado, que comercializa, que importa, que produz, esse conceito, né, ele cede espaço para uma nova organização para uma atuação mais invasiva, mais cooperativa entre os diferentes agentes econômicos. Então, hoje, quando você acessa, por exemplo, o seu Instagram, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele é obrigado a te revelar algo que ele já fazia antes, mas mantinha na clandestinidade. Ele diz o seguinte, que a partir do momento que você posta uma foto, a partir do momento em que você curte uma postagem, a partir do momento em que você visualiza um vídeo, ele vai usar essa informação para a construção do perfil e vai compartilhar esses dados com parceiros econômicos. Então, ele, desde logo, já adverte o consumidor que a experiência online do sujeito ela terá um viés mercadológico e ela será compartilhada com terceiros. Então, o fornecedor, hoje, ele age de maneira cooperada, né? Ele age de maneira a utilizar esses dados pessoais sensíveis e muito valiosos a partir de uma lógica bastante capitalista, né? De até mesmo leiloar, né? Para quem oferecer mais as informações sensíveis do consumidor. Então, essa dinâmica da relação de consumo nos leva, né, ao tema central do nosso debate hoje. Né? Diante dessa apropriação clandestina de informações, diante desse poder cada vez maior do fornecedor, será que nós não estamos vivendo na era da colonização algorítmica? Por que eu digo isso? Porque durante muitos anos, principalmente quando surge toda uma preocupação com o direito digital, houve uma ênfase justificável, claro,
a proteção da privacidade. A tutela da privacidade foi o ponto de partida para a construção no mundo e no direito brasileiro, né, para todo o arcabouço normativo que hoje nós temos, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e até mesmo o processo de atualização do CDC, com o projeto de lei 3514, levaram em consideração a proteção da privacidade como o direito mais ameaçado. Né? Por quê? Porque com essa perfilização clandestina de dados, com essa apropriação, muitas vezes não informada e muito distante do legítimo interesse do usuário, as plataformas eletrônicas elas começaram a interferir no comportamento das pessoas, né? Seja na tentativa de predizer o que o sujeito deveria fazer, como ele deveria se comportar, como ele deveria se vestir a partir de um novo padrão estético, a partir de uma nova lógica modulatória de comportamento. Mas, quando nós olhamos para a realidade atual, o que se percebe é que a nossa privacidade ela já foi há muito tempo devassada. Né? Hoje é muito fácil que o digam os golpistas, cada vez mais criativos, né? Se ter acesso a informações pessoais sigilosas de qualquer um de nós, né? Endereço, CPF, onde eu tenho uma conta bancária, né? Quais os processos judiciais que eu tenho em curso no meu nome. Hoje é muito fácil você ter acesso a essas informações, né? Seja porque quem deveria zelar pela custódia adequada, pela segurança adequada, não faz, seja porque o nível, né, de engenharia social, de criatividade desses golpistas, ele é muito grande e faz com que, na verdade, se tornem acessíveis dados que lá na frente podem ser utilizados contra o próprio consumidor para obtenção de vantagem indevida. Então, vejam, eu diria que nós precisamos deslocar o nosso eixo de preocupação para além da privacidade. Né? Eu diria que hoje o que está em debate, sobretudo quando nós olhamos para a interação cada vez mais acrítica da inteligência artificial com os sujeitos, é que a nossa liberdade decisória já está comprometida, e eu vou além, né? Além da liberdade decisória, eu diria que a própria individualidade dos sujeitos se encontra ameaçada. Por quê? Porque nós vamos falar sobre isso. O algoritmo, a inteligência artificial, ela faz um esforço muito grande pela padronização dos sujeitos, tá? Ela quer construir consumidores genéricos, né? E essa padronização, ela inevitavelmente implica no comprometimento da capacidade decisória e na capacidade de cada um de nós de ser diferente. Então, quando você propõe, né, um papel social para o consumidor, e você pode fazer isso de diferentes maneiras, e quase todas essas maneiras se dão de forma clandestina, de forma sorrateira, né, você não quer apenas sugerir um comportamento. A inteligência artificial hoje ela é programada para determinar a ocorrência desse comportamento. Então, o que a gente vai falar aqui são de algumas práticas abusivas nessa nova realidade da inteligência artificial que vão, aos poucos, comprometendo essa nossa individualidade, vão restringindo a nossa liberdade decisória e vão fazendo com que os consumidores se tornem cada vez mais subservientes a uma lógica determinista de mercado. Então, quando a gente fala de práticas abusivas no âmbito da inteligência artificial, nós precisamos atentar para duas características que, a meu ver, colocam essa preocupação no nível de relevância maior. Né?
Quais são essas características? A primeira delas é a escalabilidade. Vou dar o exemplo da discriminação, né? Hoje a legislação brasileira avançou muito no combate a padrões discriminatórios, a comportamentos discriminatórios, seja em relação à discriminação de gênero, seja em relação à discriminação racial, à discriminação religiosa, né? Felizmente, hoje, nós temos uma proteção jurídica adequada e que, se talvez não seja aplicada na prática para combater uma discriminação, muitas vezes estrutural da sociedade, ela, pelo menos, ela consegue, nas práticas cotidianas, nós conseguimos, nas práticas cotidianas, identificar o comportamento ilícito, a violência que ele causa, o grupo que é atingido e as ferramentas que poderiam ser utilizadas para lidar com esse comportamento, né? Mas quando a gente leva a discussão para o plano digital, né, quando a gente fala de discriminação algorítmica, né, e necessariamente nós vamos ter um comportamento que não vai atingir apenas uma única pessoa, não vai atingir apenas um grupo pequeno de pessoas, ele vai ter uma escala muito maior. Eu vou dar um exemplo. A Google, há 10 anos atrás, nos Estados Unidos, respondeu a um processo por discriminação de gênero. Por quê? Na pesquisa automática, né, o que é a pesquisa automática? Aquela que você vai digitando e ele vai te sugerindo os tópicos que, em tese, seriam o seu interesse, né? Quando a pessoa digitava mulheres não podem, automaticamente ele associava a essa expressão palavras do tipo dirigir, votar, contrariar o marido. Olha só, estereótipos de gênero sendo replicados no âmbito de uma plataforma internacional, né, que detém nada mais nada menos do que mais de 90% do mercado neste segmento. Então, o sujeito que estava fazendo uma pesquisa ali aleatória, ele era levado, ele era influenciado ao ter contato com um viés discriminatório de gênero. Imaginem quantos usuários foram expostos àquela mesma prática. Então, a escala de uma discriminação algorítmica ela é muito maior. Da mesma forma, nós não podemos ignorar que essas práticas abusivas elas ocorrem de maneira clandestina. A indetectabilidade também é uma marca muito presente dentro dessa dinâmica da inteligência artificial. Ainda no exemplo da discriminação, nós vamos comentar mais à frente um caso emblemático aqui no Brasil, que é o caso da Decolar.com, que fazia a segregação de consumidores a partir da localização geográfica. Ela praticava o chamado geoprice, que é a cobrança de preços diferenciados para passagens e hospedagens a partir da localização do IP de acesso. E pela programação prévia, ela estabeleceu que o consumidor brasileiro teria um poder aquisitivo maior que o consumidor argentino, por exemplo. Portanto, numa mesma busca para o mesmo quarto de hotel, no mesmo período, o consumidor brasileiro pagaria um valor maior. E essa prática só veio à tona porque a Booking denunciou a concorrente, tá? Porque ela tinha métricas de monitoramento de preços e conseguiu fazer a denúncia. O processo gerou ali um inquérito civil no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro. Mais tarde a gente vai comentar sobre isso. Mas eu quero colocar para vocês, que essas práticas que a gente vai falar aqui, todas elas, além da gravidade e da repercussão coletiva que tem, elas trazem por característica justamente essas duas dificuldades adicionais, a escala, e a clandestinidade. Então, a gente vai começar aqui falando do determinismo algorítmico. Como eu falei há pouco, a nossa privacidade ela já foi completamente devassada. Então, é o momento de nós deslocarmos o nosso eixo de preocupação para outros atributos de proteção ao consumidor.
como, por exemplo, a liberdade decisória e, principalmente, a individualidade do consumidor. Cada vez mais o mercado ele se especializa em transformar necessidades artificiais de consumo em bens, em desejos de apelo global, né? Eu vou dar um exemplo de algo que é muito caro para nós aqui da região norte, principalmente do estado do Pará, que é o açaí, né? Se eu perguntar o que é o açaí, todos vocês sabem o que é o açaí, né? Mas eu diria que há uns 10 anos atrás, o açaí era uma fruta, né, restrita à culinária paraense, era algo cultural da nossa região, mas que hoje ele ganha uma projeção internacional. Por quê? Porque o mercado, ao se apropriar deste produto, deu a ele, né, uma visibilidade associada a uma dieta saudável, ao combate a radicais livres, a uma fruta muito energética que ajudava no rendimento de uma atividade física. E o açaí ele deixa de ser um produto regional e se torna um bem de consumo de interesse global, né? Tudo criado, né, através de uma lógica que o professor Lipovetsky, professor francês Gilles Lipovetsky, chama de capitalismo artista, né? Então, você transforma aquele bem num gênero de necessidade global e faz com que o consumidor deseje aquele produto, faz com que todos os consumidores desejem aquele mesmo produto, né? Então, você vai interferindo ali na capacidade decisória na medida em que você constrói uma necessidade artificial, né? E faz com que todos se comportem da mesma maneira. Quando você olha o corte de cabelo dos adolescentes, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, e quando você olha, eu tenho um casal, tanto os meninos como as meninas, todos andam da mesma forma. Se você olhar de costa, né, às vezes você não consegue nem diferenciar quem é o seu filho, quem é a sua filha, porque elas estão com a mesma paleta de cor, com o mesmo corte de cabelo, os meninos da mesma maneira, né? Porque ninguém quer ser um outsider, né? A lógica do pertencimento ela está diretamente relacionada a essa modulação comportamental. Então, vejam, né, o determinismo algorítmico ele não cria apenas um papel social, né? Ele não cria apenas um perfil, ele faz com que o sujeito siga necessariamente essa orientação, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea e entra no site da companhia e começa um marcador de tempo ali, uma contagem regressiva, 10 minutos, né? Isso é aleatório? Por que tem aquela contagem de tempo ali? Porque aquilo vai gerar um gatilho de oportunidade, né? Aquilo é o que nós vamos chamar de sludge, né? Que é um empurrão da economia comportamental para que você decida logo, né? Para que você não perca tempo avaliando, comparando preço com outra companhia, vendo se esse voo ele é o mais adequado dentro da sua dinâmica. Não, ele quer que você compre logo a passagem, né? E não satisfeito, ele começa a colocar outras informações, como, por exemplo, apenas 2 assentos disponíveis nessa tarifa. Isso gera no consumidor uma pressão psicológica para que ele decida de maneira emocional e não de uma forma reflexiva, para que ele decida logo, né? Então, vejam, o determinismo, muitas vezes, ele é alimentado por essas ferramentas de inteligência artificial que sorrateiramente interferem na nossa capacidade decisória, né? Seja porque elas omitem informações que são importantes, seja porque elas, com essa pressão psicológica, elas acabam distorcendo o nosso consentimento, né? Porque você vai decidir, mas será que você vai decidir a partir dos parâmetros adequados? Será que você vai decidir no tempo certo, né? Então, esses padrões que a doutrina chama de dark patterns, né, os padrões obscuros, eles estão presentes em diferentes ferramentas, né? Você vai reservar um quarto de hotel e aí a plataforma lá diz, olha, tem 2 pessoas olhando este mesmo quarto. Aí eu penso assim, poxa vida, como?
é muita coincidência, né? Eu vou reservar um hotel ali no fim do mundo, eu vou ali para Ushuaia, lá no fim do Polo Sul, aquele hotel isolado e tem duas pessoas olhando ao mesmo tempo, né? Então vejam que o determinismo ele leva o sujeito, muitas vezes, a tomar decisões que, se ele tivesse um prazo para reflexão, se ele tivesse acesso a uma informação mais qualificada, talvez ele não tomasse, né? Então, o determinismo, né, ele é essa armadilha que o mercado constrói, principalmente a partir da inteligência artificial, que vai, aos poucos, minando a capacidade de reflexão, a liberdade decisória, vai influenciar a escolha final do consumidor, dando a ele alguns empurrões, né, alguns empurrões sorrateiros, para que ele decida não necessariamente conforme a sua convicção, mas que ele decida a partir dos padrões estabelecidos pelo mercado. E, para fechar o determinismo, eu queria chamar a atenção para o fato de que ele compromete uma das características mais importantes do ser humano, que é a dialeticidade, né? O que é a dialeticidade? Né? É a capacidade que nós temos de quebrar padrões, de quebrar previsões, né? Então, você olha, por exemplo, uma criança que nasce numa comunidade pobre. Qual é o padrão que se espera? Que ela entre no crime organizado, que ela abandone a escola muito cedo, né? Que ela não tenha uma qualidade de vida. Mas se ela tiver acesso a uma oportunidade, um professor que se preocupou com ela, que incentivou que ela desenvolvesse um dom no esporte ou na música, ou mesmo no estudo, que ela pudesse fazer uso, por exemplo, de uma ação afirmativa, cursar o ensino superior através do regime de cotas, enfim, ela tem as condições de quebrar aquela previsibilidade negativa, né? Então, a dialeticidade é algo que nos marca, só que o algoritmo tem uma aversão muito grande à diferença. Por quê? Porque quanto mais genérico for o consumidor, maior o nível de influência, maior o nível de dominação. E aí a gente passa para a segunda prática abusiva, né, que é a discriminação algorítmica. Vejam alguns exemplos bem curiosos. Um shopping center em Oslo, né, na Noruega, ele tinha um programa de reconhecimento facial que acionava imediatamente um banner comercial. Então, quando ele reconhecia uma pessoa do gênero feminino, ele sugeria um restaurante, um prato de salada num determinado restaurante. Mas quando ele reconhecia uma pessoa do gênero masculino, ele sugeria uma pizza. Olha só, né? Por quê que a mulher tem que comer a salada e por que o homem pode comer a pizza? Por que a mulher não pode comer a pizza? Porque, implicitamente, a programação daquele algoritmo levou em consideração um estereótipo de gênero, impondo à mulher, né, a estética da magreza. Então, se é mulher, logo não pode comer pizza, tem que comer salada, né? Essa é uma prática discriminatória. A gente pode imaginar, não, mas é inofensivo, não. Ela está externando um viés preconceituoso, né? Outro caso, a Amazon respondeu a processo nos Estados Unidos porque no seu recrutamento, no seu sistema de recrutamento para novas vagas, se programou que mulheres em idade fértil deveriam ser preteridas pela baixa produtividade, ou seja, colocaram esse critério, né? Porque teria que conceder licença, maternidade, porque teria que realocar outra pessoa, treinar outra pessoa para aquele posto de trabalho. Então, essas mulheres, elas eram excluídas a priori. Vejam só, né? E isso, né? Imaginem, no âmbito de uma grande empresa como a Amazon, que muitas vezes se esconde dentro de uma lógica de segredo industrial para manter muitos desses padrões na opacidade, né, na clandestinidade. Como é que isso poderia ser descoberto? A dificuldade de você, primeiro, ter conhecimento da prática, segundo, né, de provar a ocorrência dessa prática, né? Outro exemplo, carros autônomos têm maior propensão
de atropelar pedestres negros do que brancos. Por quê? Porque na programação do algoritmo, as imagens que foram alimentadas no sistema eram predominantemente de pessoas caucasianas, brancas caucasianas, né? E aí eu trago o ponto, o exemplo mais emblemático que nós temos aqui no Brasil, que é o caso da Decolar.com, né? Esse caso, ele é um caso que chama a atenção pela recorrência, pela reincidência. Decolar é uma plataforma argentina que vende passagens aéreas, reservas de hotéis, atua na área do turismo, e ela programou o seu algoritmo de inteligência artificial para segregar, para discriminar consumidores brasileiros dos demais consumidores da América do Sul, presumindo que o consumidor brasileiro teria um maior poder aquisitivo que os consumidores dos outros países. Então, toda vez que você, com o seu IP brasileiro, acessava aquela plataforma, você tinha um ágio no preço de 10%, de 15% em relação a um consumidor de outro país, né? Ela foi multada administrativamente pelo DPDC, Departamento Nacional de Proteção do Consumidor, órgão da Senacom, foi reincidente até que, né, o Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia da Booking e instaurou um inquérito civil para apurar este fato, né? E conversando com o promotor de justiça à época, que hoje é procurador, né? Talvez vocês o conheçam, muito amigo nosso da professora Daniela Copete, aí, de Porto Alegre, o professor Guilherme Martins, nos contou que a grande dificuldade dele foi fazer a prova técnica da ocorrência da discriminação algorítmica. Por quê? Porque ele precisava primeiro saber se a denúncia da concorrente era uma denúncia legítima, ao ponto dele ter instaurado o inquérito para apurar a conduta da Decolar, como da Booking, da denunciante, né, para não saber se era uma estratégia ali de concorrência desleal. E ele precisou da ajuda do Departamento Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro para simular os acessos. Ou seja, tem que usar um VPN aqui para mudar a localização geográfica. Eu vou colocar aqui esse IP no outro país, vou colocar aqui no Brasil, vou acessar simultaneamente o site e vou verificar se realmente há diferença de preço. Ou seja, houve uma grande dificuldade para fazer a prova técnica foi produzida, ele propôs uma ação civil pública e esta ação civil pública está em julgamento ainda lá na Justiça do Rio de Janeiro, para mostrar para vocês que esse tipo de comportamento acontece na clandestinidade. A grande dificuldade do consumidor é justamente, primeiro, entender que ele pode ser objeto dessa discriminação. Segundo, quando ele percebe quais são as ferramentas jurídicas para lidar com isso. E terceiro, será que essa eventual ação será viável se ele não conseguir provar tecnicamente a ocorrência da fraude, né? Então, trago aqui o exemplo que eu falei há pouco do Google, né? Uma outra situação envolvendo a Google. Quando se pesquisava acerca de mulheres negras, né? Você pedia mulheres negras, aí você clicava lá, imagens, apareciam fotos de macacos. Ou fotos de mulheres hipersexualizadas. Então, ali você estava reforçando a um só tempo dois preconceitos, né? O preconceito racial, né, e o preconceito de gênero. A Google foi objeto de ação nos Estados Unidos por conta desse mesmo viés, né? Então, essas grandes plataformas que todos nós usamos no dia a dia, elas trabalham, né, a partir de dados estatísticos, né? E muitas delas utilizam isso como matéria de defesa. Por exemplo, a Google, ela usava a justificativa de que a atribuição de prioridade de um resultado dependia da relevância estatística daquela informação. Então, quanto mais pessoas reproduzem
um comportamento preconceituoso, maior a probabilidade da plataforma replicar esse comportamento preconceituoso. Olha que absurdo, né? Então, isso escancara que não há espaço nesse debate para algo muito defendido pelas big techs, né, que é o mito da autorregulação. Não dá para falar de autorregulação em matéria de proteção algorítmica. Por que não? Primeiro, porque nós estamos falando de um mercado altamente concentrado, mercado que não tem concorrência. Quantos aplicativos de rede social existem hoje em dia? Você pega Facebook, Instagram, WhatsApp, todos da mesma empresa, né? Quantos buscadores de conteúdo você tem? O Google, 90% do mercado, né? Quantas plataformas de marketplace? Aí você pega ali Mercado Livre, Amazon, né, e outras correndo por fora aqui no Brasil, Shopee, né? Então, não dá para falar de autorregulação em mercado concentrado. Segundo, não dá para falar de autorregulação para um segmento que vem sistematicamente reduzindo suas equipes, seu investimento no âmbito de moderação de conteúdo e regulação ética. Quando você olha para as 10 principais universidades americanas em matéria de ensino tecnológico, nenhuma delas tem uma disciplina de regulação ética. Harvard tem um curso de verão, um curso extra, uma disciplina extra ao currículo de formação dos programadores. E só, né? Então, se você não estabelecer mecanismos de regulação, a consequência natural é que esses vieses, que esses preconceitos, eles sejam replicados, porque muitas vezes eles são alimentados por visões preconceituosas do próprio senso comum. E caberia à plataforma ter filtros, caberia à plataforma ter a moderação adequada para evitar que esses vieses sejam replicados na escala que são hoje em dia, né? Outra prática abusiva, desplataformização, né? Vamos imaginar que você tem lá a sua conta no YouTube, né? E que você investe lá ensinando a fazer maquiagem, ensinando a pessoa a cozinhar, ensinando a pessoa a realizar qualquer atividade, um curso de línguas. Hoje, né, na lógica do empreendedor de si mesmo, todo mundo se acha no YouTube, né? Você vai viajar de avião, viaja para algum lugar, tem sempre alguém gravando um vídeo, né? Então, você vai, investe naquele canal, né? Você dedica boa parte do seu tempo. Num determinado momento, seu canal começa a ser monetizado. Num determinado tempo, você passa a ter naquela atividade sua principal atividade econômica. Mais um belo dia, você recebe uma mensagem do YouTube dizendo que você violou alguma das regras de uso e que seu canal ele foi cancelado, né? Você foi desplataformizado. E aí? Você vai analisar os termos de uso da plataforma e ela diz o seguinte: olha, não se aplica a jurisdição brasileira para os nossos conflitos. Se aplica aqui um tribunal de arbitragem nos Estados Unidos. Se você quiser discutir qualquer um desses critérios, você busca esse tribunal. Mas eu gostaria de saber o motivo pelo qual o meu canal foi excluído. Não, essa informação ela é sigilosa e resguardada com base na cláusula tal do termo que você assinou. E aí? O sujeito não teve, primeiro, acesso a uma informação adequada sobre as razões pelas quais ele perdeu o canal, ele não teve contraditório, ele não teve ampla defesa, não há nenhuma espécie de auditabilidade do comportamento da plataforma e, ainda por cima, ela exclui a jurisdição brasileira. Todas as grandes plataformas eletrônicas têm cláusulas nesse sentido. Tá? Se você for analisar os termos de uso, WhatsApp, Instagram, a grande maioria delas cria uma blindagem contratual que, de algum modo, restringe ou exclui a possibilidade do sujeito discutir qualquer das medidas adotadas por ela nessa relação.
Mas quando a gente olha, né, para o Código de Defesa do Consumidor, quando a gente olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê algum alento, né, e percebe que essas cláusulas elas estão sujeitas a um dirigismo legal, né, justamente por elas importarem numa desvantagem exagerada para o usuário, para o consumidor, né, dando a possibilidade clara dele afastá-las por serem nulas de pleno direito e obter, inclusive, um provimento jurisdicional, seja no sentido de ter acesso a uma informação clara das razões pelas quais a conta foi excluída, seja, inclusive, restabelecendo, né, o canal, o acesso e a monetização correspondentes. Mas mostra o quanto nós estamos vulneráveis nessa dinâmica. Outra prática abusiva, perfilização ou datificação clandestina. Quem nunca parou para pensar o que fazem com o meu CPF quando eu vou na farmácia comprar um medicamento, né? Por que eu estou fornecendo esse CPF? Será que efetivamente eu quero ganhar um desconto no produto? Será que a justificativa, essa recompensa do desconto, né, ela justificaria uma certa tranquilidade ou até mesmo uma certa indiferença de todos nós enquanto sujeitos quanto ao histórico de consumo de medicamentos que temos na farmácia? Imagine a seguinte situação. Eu vou comprar todos os meses remédios de pressão alta e diabetes para minha mãe, né? E eu compro com o meu CPF. A farmácia, e nós vimos isso logo no início dessa apresentação, ela tem uma relação comercial com N outras empresas. Ela pode, por exemplo, ter uma relação comercial com uma administradora de plano de saúde, com uma seguradora, né, que tem interesse em saber qual é o histórico de consumo de medicamentos dos usuários. Porque esse dado ele é importantíssimo para a própria avaliação de risco da seguradora, da administradora do plano de saúde. Então, imagine, eu estou comprando remédio de pressão e diabetes, eu não tenho problema de hipertensão e diabetes. No meu formulário, eu declarei essa informação para a seguradora, para o plano de saúde, mas ela começa a ser alimentada no meu perfil, né, com esse tipo de dados. Ela pode muito bem entender que eu soneguei uma informação, e no momento que eu efetivamente precisar da cobertura, ela alegar que eu tinha um histórico e omitir esse histórico de doenças, né? Eu posso ser vítima de uma discriminação algorítmica indevida, porque a medicação nem sequer era para mim. Meus dados pessoais, eles foram usados contra o meu legítimo interesse, porque quando eu forneci o CPF ali, eu queria o desconto da farmácia. Eu não queria que se perfilizasse os meus hábitos de consumo de medicamentos. Eu não dei esse consentimento. Esse consentimento ele não é um consentimento legítimo. Então, a farmácia, a um só tempo, ela viola dois princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o do consentimento livre e informado do consumidor, como o princípio da vinculação ao uso dos dados conforme o legítimo interesse, e ainda por cima discrimina, né? E isso nos leva, né, a uma reflexão que mostra que, nesse ambiente da datificação clandestina, da imersão tecnológica do consumidor, algumas desigualdades sociais, algumas assimetrias de poder ficam mais evidentes. Então, quando você olha para um usuário de baixa renda, né, que normalmente usa, por exemplo, o serviço de e-mail gratuito, né, que usa um modelo de celular mais simples, é claro que as camadas de segurança, as camadas de proteção desse provedor de e-mail, desse celular, são infinitamente mais vulneráveis. Então, o risco de um sujeito, né, pobre, humilde, ter os seus dados, a sua privacidade, a sua intimidade, a sua liberdade decisória comprometidas é muito maior. Isso nos leva a uma outra prática abusiva, né? O assédio de consumo. Esse assédio de consumo, hoje, está positivado no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, né? O assédio de consumo é aquela influência, muitas vezes subliminar do mercado nas nossas escolhas.
Então, quando a gente fala de assédio moral, de assédio sexual, a gente consegue identificar claramente o ato violento, né? Mas quando a gente fala de assédio de consumo, não. Por quê? Porque o assédio de consumo ele é vendido a nós, enquanto usuários, como uma ajuda supostamente desinteressada para uma escolha final, né? Então, quando, por exemplo, o mercado, né, numa campanha publicitária, sugere, né, que a mulher ela precisa comprar aquela bolsa porque ela trabalha, porque ela é uma mãe de família devotada, porque ela é uma boa esposa, e logo ela precisa também ser bonita, e ela vai ser bonita de maneira plena se presenteando com aquela bolsa, né? Então, você vê ali uma dinâmica de mercado que sugere um perfil comportamental para a mulher e sutilmente cria nela uma nova necessidade de consumo, né? Então, o assédio ele faz com que as pessoas, por exemplo, se endividem cada vez mais por acreditar que uma boa maneira de lidar com uma carência pessoal, com uma insegurança psicológica, seja a aquisição de bens de consumo, né? Então, hoje, nós tivemos que aprovar uma reforma no Código de Defesa do Consumidor, a Lei 14.181 de 21, para tratar de um problema que hoje é estruturante da sociedade brasileira, que é o superendividamento, né? Justamente em razão do assédio de consumo. Qual é a primeira informação que você tem quando recebe a fatura do cartão de crédito? Quer parcelar? Né? Por quê? Porque para a administradora do cartão, o parcelamento ele é vantajoso, porque ele permite que a administradora cobre encargos contratuais, né, numa taxa de juros que é a maior do mundo, né, e faça com que aquela dívida do consumidor se torne ainda mais onerosa. Quando você acessa o seu aplicativo do banco, a primeira informação que ele lhe dá, quer contratar um consignado, né, sem levar em consideração até mesmo já o nível de endividamento do sujeito, né? Então, foi preciso aprovar uma reforma no CDC para prevenir e para tratar o superendividamento, né? Outro exemplo muito preocupante, a plataformização forçada, né? Principalmente depois da pandemia, os estados, não apenas as empresas, mas o Estado em sentido amplo, né? Municípios, estados, União, passaram a se adonar de dados pessoais, de informações dos usuários, dos cidadãos, a pretexto de garantir políticas públicas de saúde, a pretexto de garantir questões de segurança, né? Então, hoje, você não faz nada se não tiver um cadastro no GovBR, né? Você não consegue assinar um documento, você não consegue ter acesso ao seu contra-cheque, você não consegue marcar um exame no posto de saúde, você não consegue ter acesso à sua caderneta de vacinação, né? Você não consegue sequer abrir uma reclamação na plataforma de mediação do consumidor.gov. Então, vejam, como é que você espera que uma população brasileira formada predominantemente de pessoas que não têm acesso à internet, segundo, de pessoas que não têm letramento digital para entender o que é uma plataforma eletrônica, o que é a proteção de dados, né? Como interpretar uma informação que é pedida, né? Então, nós precisamos entender, né, que essa imersão tecnológica ela não pode ser aleatória. Ela precisa trazer camadas de proteção adicionais, né? Então, hoje, o acesso a muitos serviços públicos, o acesso a agências reguladoras, né, o acesso aos órgãos públicos, eles vêm sendo sistematicamente dificultado por essa plataformização forçada. E nós ignoramos o quanto isso exclui, o quanto essa prática, que com quanto possa trazer um maior dinamismo e até mesmo uma vigilância maior por parte dos estados, de quem gerencia as plataformas, é uma medida excludente, se não vier atrelada a campanhas de educação, de acesso, e que fomentem, né, uma participação mais adequada. E hoje temos também o fenômeno da betificação do consumidor, né? É muito curioso observar
que esse vício em apostas eletrônicas, que hoje se tornou um verdadeiro câncer, né, no nosso país, está diretamente relacionado ao nível de influência cada vez mais danoso de celebridades virtuais, de youtubers, de influenciadores, no modelo daquilo que os nossos jovens, principalmente, projetam de futuro. Houve uma mudança radical na nossa projeção de tempo e progresso. O que eu quero dizer com isso? O jovem, hoje em dia, ele não acredita mais na formação universitária. Se você perguntar, né, para um adolescente que está ali no ensino médio, olha, você quer fazer universidade? Você acredita na universidade? A grande maioria vai dizer, não, eu quero ganhar dinheiro com a internet. Por quê? Porque ele vai olhar, né, para os influenciadores lá da internet, ele vai ver as pessoas ostentando, viajando, né, e falando errado, e se comportando mal, não estando sujeita a nenhuma regra, nenhum limite, e ainda assim tendo, supostamente, né, uma vida perfeita. Então, você passa a acreditar que esse é o modelo ideal e que foi um modelo que prescindiu do estudo tradicional, né? Hoje, inclusive no âmbito da universidade pública, a quantidade de vagas ociosas é altíssima. Aí você olha para o mercado de trabalho, vários segmentos já estão sentindo a falta disso. Você olha a construção civil, né, que normalmente é o primeiro emprego, você olha agronegócio, grandes empresas com dificuldade de colher a safra porque não tem mão de obra disponível. O jovem ele quer ficar em casa, na internet, né, ou fazendo videozinho do TikTok, porque ele não quer trabalhar, trabalho braçal não é com ele mais, né? O turnover nas grandes empresas e que exige mão de obra qualificada de jovem, porque o jovem que tem uma formação universitária que, em tese, poderia ocupar um local de destaque na empresa, ele quer o sucesso rápido, meteórico, ele não quer evoluir aos poucos dentro da empresa, né? Então, essa projeção de tempo e progresso, ela mudou. Então, o sujeito ele acha que ele vai ficar rico acertando a quantidade de escanteios do jogo. Por quê? Quem é que diz isso? É o jogador do time dele, que vai lá, né, no vídeo muitas vezes simulado, dizendo que está ganhando dinheiro. É a influenciadora digital, né, que faz selfie com um deputado, né, na CPI, sendo ela sócia de uma empresa que tinha cláusula que previa um acréscimo de mais de 30% na sua renda pela perda dos usuários na aposta eletrônica, né? Então, vejam, né, que essas práticas elas vão se destacando, elas vão crescendo e elas vão fazendo com que haja cada vez mais a necessidade de uma regulação. Eu já vi que meu tempo está acabando, eu tinha muito mais coisa para falar, quem sabe numa outra oportunidade, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é de que o Código de Defesa do Consumidor, por mais que ele tenha 35 anos de vida, né, ainda é uma legislação considerada progressista, ainda é uma legislação atual e perene para lidar com muitas dessas práticas abusivas. Da mesma forma, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, principalmente agora que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o artigo 19, ele se torna efetivamente uma legislação importante para a regulação das plataformas eletrônicas. Mas o CDC ele vai além, né? Tem um projeto de lei, o 3514 de 2015, que traz ali alguns marcos importantes, recupera perdas hermenêuticas de algumas interpretações, principalmente do STJ, negativas e refratárias à proteção do consumidor, traz lá um avanço na ideia de interdisciplinariedade com a proteção ambiental ao preservar o princípio precautório, aproxima cada vez mais esse diálogo de fonte com a LGPD, né? Reconhece uma nova categoria de consumidores, um consumidor transnacional, enfim, traz uma preocupação com a isonomia entre o consumidor online e o consumidor offline, né? Então, eu vou concluindo aqui a nossa apresentação, até para ouvir vocês, né? Eu acho que eu já falei até demais. É muito importante a gente entender que essa transformação do mercado analógico para o mercado digital ela é inevitável,
não há espaço para nenhum ludismo digital. A gente tem que entender que, por exemplo, a inteligência artificial é uma ferramenta importantíssima, dinâmica, e que tem um poder disruptivo muito grande, mas se ela for utilizada de maneira adequada e houver regulação efetiva, né? Precisamos que as plataformas eletrônicas preservem a liberdade decisória do consumidor, mas ela só consegue preservar a liberdade decisória se ela der condições de acesso a uma informação qualificada. E só teremos acesso à informação qualificada se houver uma arquitetura visual para que as nossas escolhas não sejam influenciadas por padrões obscuros, por SLUDs, por empurrões sorrateiros, né? E, mais do que nunca, nós precisamos que o Estado corrija sua inação ao longo dos últimos anos e passe a ter um protagonismo na regulação das plataformas eletrônicas. Como eu disse logo no início, mercados concentrados não são propícios à autorregulação, né? E o que a gente percebe hoje em dia é que a ausência de um controle mais rigoroso por parte do Estado fez com que essas práticas abusivas ganhassem tração, né, nessa escala cada vez mais assustadora e sempre na clandestinidade. A gente precisa educar o consumidor, a gente precisa de letramento digital, tá? Isso é muito importante. Letramento digital para compreender os riscos, para conhecer os instrumentos de proteção e manuseá-los adequadamente. Nós precisamos fazer com que as próprias empresas, né, implementem governança algorítmica, né, garantindo auditabilidade, explicabilidade, vinculação ao legítimo interesse no uso de dados pessoais do consumidor. Enfim, entender que é importante você permitir o desenvolvimento tecnológico, mas nunca esquecer que por trás disso há a proteção do sujeito, há a proteção do consumidor. Muito bem, então eu queria concluir aqui dizendo que boa parte daquilo que eu falei está no meu livro, né, o meu último livro, que é o Algoritmos de Consumo, é um livro que saiu pela RT no final de 2023, e em 2024, para minha alegria, ele foi premiado como a melhor obra em direito do consumidor no biênio 2023-2025, né? Um prêmio do Brasil Com, premiado a Peregrino de Novo, é um livro que vocês têm acesso pelo site da RT, né? Então, a gente fala aí de toda essa nova dinâmica digital de proteção do consumidor, com ênfase no determinismo, na discriminação e mecanismos de solução de conflitos na era da inteligência artificial. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Tem um outro livro também que nós lançamos no final do ano passado, né? Relações Eletrônicas de Consumo, pela editora Foco. Esse já é uma coletânea com vários autores, muitos aí do Rio Grande do Sul, a professora Daniela, eu acho que participa desse livro, a professora Cláudia Lima Marques, o professor Guilherme Martins, né? Então é uma obra também que ajuda a entender esse fenômeno. E aqui, né, são as nossas redes sociais. Boa parte da minha produção, que não seja livro, ela está disponível nesses dois perfis aqui, academia.edu e no ResearchGate, né, uma plataforma acadêmica, você pode baixar artigos, pode baixar os capítulos de livros que a gente publicou, e esses foram outros livros que nós lançamos nos últimos anos, e essas aqui são as nossas redes sociais. Tá? Eu quero agradecer a atenção de vocês e fico à disposição para o debate e para as perguntas. Muito obrigado. Bom, ótimo. Acho que a exposição do professor ela foi excelente, né? Ela praticamente descortinou um tema assim que abre inúmeras portas, inúmeros caminhos de aprofundamento, né? Eu acho que o convite, né, para uma segunda oportunidade já está mais que feito, né? Os últimos comentários ali, todo mundo elogiando, enfim, agradecendo, né, a excelente palestra. Eu vou, assim, eu acredito que eu vou, não sei se eu abro a palavra, né, para alguns colegas que queira fazer alguma pergunta mais diretamente, senão depois a gente pode passar para os comentários, eu tenho algumas outras anotações também para a gente poder dialogar. Sim, acho que a gente abre a palavra, então, professor. Não temos ninguém interessado para fazer uso da palavra? Bom, um primeiro questionamento, professor, que me foi feito é se os slides, né, da apresentação, ela
tem como ser disponibilizada? Tem algum e-mail que Sim, o claro, professor posso pode passar? disponibilizar sim. O professor encaminha para o CEDIM, aí de Passo. repente, quem tem interesse solicita para o CEDIM, ali a gente organiza dessa forma, então. Pode ser? Acredito que seja uma boa forma. Bom, nos comentários que a gente tem no chat aqui, o primeiro comentário foi da Lorena, né? Ela, na questão que o professor comentava da Google, dos processos judiciais, né? Que creio que um dos maiores desafios seja a questão da prova, né? Mesmo da ocorrência, principalmente pela dificuldade de auditar esses dados que são base de dados na IA. Muito, volume muito grande, a transparência altamente prejudicada. Realmente é uma questão bem complexa, me parece, né? Porque como a gente consegue ter acesso. Eu li o comentário e fiquei pensando muitas vezes nas ferramentas de inteligência artificial que a gente utiliza hoje em dia, que usam bases de dados aleatórias para o treinamento da inteligência artificial que vai te gerar o resultado quando tu consultar, né? Então não é um dado que a companhia ela meio que instrumentaliza isso, né? Parece complicado de tu realmente fazer essa prova de que ela foi a dona daquele conteúdo que, enfim, gera discriminação, gera algum tipo de preconceito ou distorção entre os consumidores. Não sei o que o professor pensa a esse respeito. Olha, é uma pergunta muito interessante e me permite até trazer um caso concreto, né? Nós vamos ter, a partir da próxima semana, a COP30 aqui em Belém, né? Aquele evento, Conferência Internacional de Clima das Nações Unidas, e um grande debate que se instaurou aqui nos órgãos de defesa do consumidor foi em relação ao preço abusivo das hospedagens nas plataformas eletrônicas, né? E isso que ganhou até repercussão nacional, com alguns preços predatórios. Então, lá pela Procuradoria do Estado, junto com a Defensoria Pública aqui do Estado, nós realizamos uma força-tarefa e abrimos um procedimento investigatório em relação às 3 principais plataformas, né? A Booking, a Hotels.com, a Decolar, e foram 4, e a Airbnb, né? E dessas todas, né, 3 sinalizaram positivamente com a possibilidade de fazer um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, levando em consideração a ideia de que o Estado ele pode sim regular os preços quando eles forem abusivos. O próprio Código de Defesa do Consumidor prevê isso lá no artigo 39, inciso 10, a própria Constituição diz que a livre iniciativa não é absoluta, né, que ela tem que ser compatibilizada com a proteção do consumidor. E dentro dessa lógica, a nossa ideia não era nem interferir no preço, mas garantir acesso ao usuário de que, ao acessar um anúncio com preço predatório, né, primeiro, que esse anúncio chegasse para ele no final, ou seja, que dificultasse o acesso a esse anúncio. Segundo, que, ao acessar esse anúncio, ele tivesse a informação da plataforma de que existem outros imóveis disponíveis no preço de acordo com a média de mercado e que, portanto, que ele tivesse cautela no momento de fazer aquela escolha, né? E uma das justificativas iniciais de todas elas, nós não podemos fazer isso, porque nós não podemos interferir nessa liberdade econômica, e nós não podemos fornecer esse tipo de informação mais detalhado, porque isso envolve segredo do negócio, né? Tudo dentro de uma lógica de manter a opacidade e uma liberdade absoluta. E aí a gente foi ponderando, foi construindo conjuntamente. Olha, mas vocês podem fazer dessa maneira, eu acho que vocês têm como advertir, mandar mensagem para os anfitriões, até para os usuários. E aí a gente conseguiu construir lá uma solução coletiva adequada. E uma delas não aceitou, né? Uma delas foi intransigente, não aceitamos, é isso mesmo, nunca mudamos essa lógica, e nós entramos com uma ação civil pública, né? E em face dela, e foi deferida uma tutela de urgência, ela não conseguiu derrubar a tutela de urgência, e ela veio para fazer um acordo judicial, porque a multa era muito alta, né? E na hora de fazer o acordo judicial, ela acabou dando para nós muito mais do que aquilo que a gente queria, no sentido de garantir, inclusive, acesso a informações de quantos anúncios na plataforma ultrapassavam o valor de $200, né? Qual a média de redução de preços ou de aumento de preços durante esse período. Aquilo que era o segredo do negócio e que estava dentro de uma opacidade algorítmica apareceu rapidamente diante de uma multa combinatória, né? Então, isso mostra que, de fato, a prova técnica ela vai ser um grande desafio, mas quando você atua de maneira concertada com os órgãos
com as instituições técnicas que dão suporte para o levantamento de dados estatísticos, você consegue, de algum modo, exercer aí uma força contra-majoritária a esse poder econômico. Ótimo. Bom, professor, nós temos uma outra pergunta aqui da colega Marina, que ela questiona como eliminar o assédio de consumo na minha caixa de e-mails gratuita. Recebi inúmeros e-mails de empresas estrangeiras. Essa é a primeira coisa que me ocorre é que, enfim, quando a gente instala um navegador, é utilizar um bloqueador de anúncios para tentar fugir um pouco desse tipo de assédio, né? Mas realmente eu não tenho uma resposta jurídica, né, que, que sirva para atender essa questão. É realmente bem complicado, né? Quando a gente é usuário, a gente acaba tendo que, invariavelmente, se sujeitar, né, a esse tipo de situação. Eu concordo, professor Rafael, é uma demanda invencível, né? Você enxuga gelo, porque por mais que você aprimore as ferramentas e até contrate um e-mail pago, né, que em tese deveria ter uma segurança maior no filtro, né, ainda assim você é exposto, né? E tem outros casos muito mais invasivos aí de assédio, né, relacionados à realidade digital, por exemplo, o GPS que você usa hoje em dia ingenuamente para se deslocar do ponto A ao ponto B. Só que o GPS ele está monitorando não apenas o seu tráfego, não apenas o seu trânsito no carro, mas aonde você vai enquanto pessoa. Então, se você para, por exemplo, na frente de uma loja, você está andando, você não está nem no carro, para na frente de uma loja, a Google, né, se for o Google Maps, o Waze, o que for, ele sabe exatamente onde você está, ele sabe qual é o produto que está sendo vendido naquela loja e sabe que o tempo que você parou ali despertou o seu interesse. Então, a partir daquele momento, você vai receber no seu e-mail, na sua rede social, em várias outras plataformas, sugestões de produtos idênticos àquele que você visualizou, né? Isso acaba confirmando aquilo que eu falei. Olha, o dado que uma plataforma obtém de você, ela não guarda para ela compartilha com outras, né? Então, a vigilância algorítmica de todos nós, enquanto consumidores, ela é real, não é uma coincidência, não é aleatória, né? Então, eu concordo, é um desafio. O assédio, ele é um assédio estrutural que a gente vive hoje em dia, daí porque a gente precisa de educação financeira, daí porque a gente precisa de letramento digital, daí porque a gente precisa cobrar do Estado uma regulação mais efetiva, porque a tendência é piorar. Complicado. Bom, um outro comentário da colega Marina ainda foi na questão quando o professor abordava a questão da plataformização, né? Ela comenta assim, ontem mesmo eu participei de um evento, palestra, cuja lista de presença estava num link que deveria ser acessado pelo celular, ou seja, não havia uma lista em papel. Essa realmente é uma realidade, eu acho que, enfim, pensando pelo lado do serviço público, cada vez mais, também fazendo um outro gancho, né? Cada vez mais os serviços eles serão plataformizados, né, para usar a expressão do professor. Ontem, Exatamente. ontem, inclusive, estava acompanhando uma reunião pela Procuradoria e envolvia a fiscalização, enfim, né, e se pensa em modificar a forma de fiscalização, de não ter mais a autuação num bloquinho de papel que entrega o recibo para o infrator, não. Ser todo o procedimento informatizado e o infrator não vai ter mais acesso àquele documento físico, ele vai ter acesso ou por WhatsApp ou por e-mail e acesso via sistema. Aí também vai precisar de um acesso do GovBR e tudo mais. Aí uma das coisas que foi comentada, bom, e a pessoa que não tem acesso a um celular, às vezes não tem esse letramento digital, né? A ideia que se comentou, não, a gente teria nas unidades espalhadas na cidade, nas subprefeituras, locais com disponibilidade de acesso para aquela pessoa, eventualmente que não tem esse conhecimento, poder ir buscar lá essa informação, né? Mas realmente é um obstáculo a mais que se cria em prol de uma outra necessidade que se vê de tentar trazer mais eficiência enfim, para a atividade administrativa como um todo, né? Eu acho que sempre tem os dois lados que precisam de um diálogo e precisam de um meio termo nesse ponto, né? Exatamente, professor Rafael, é exatamente isso. A gente tem passado por um processo de plataformização que inevitavelmente gera exclusão, né? Gera exclusão social. Agrava, pelo menos. Bom, um outro comentário que nós temos da colega Camila
É assim, ó, é incrível como fica nítida a intenção para que a população cada vez mais abandone as universidades e a busca pelos estudos, para seguirem como massa de manobra. Não consigo ver outra intenção além dessa, fora a dificuldade de acessos. E ainda há pessoas que acham desnecessária a regularização da internet e das redes sociais. Exatamente, e é curioso porque todas as vezes que há um esforço de regulação, as próprias plataformas eletrônicas elas começam a lançar fake news, né? Eu recordo muito bem que a própria Google, há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, quando se tentou debater essa questão no Congresso, ela colocou lá no seu site dizendo: olha, a internet gratuita, como você conhece, ela vai desaparecer se ela for regulada, né? Então, você que trabalha com medo, né, para desestimular a regulação. Então, nós precisamos entender que as plataformas eletrônicas elas estão sujeitas à legislação que qualquer empresa que presta um serviço presencial o faz no Brasil. Eu acho curioso isso, porque quando você analisa uma conduta abusiva no plano presencial, por exemplo, uma discriminação, um assédio, né, você entende que isso gera uma sanção, gera uma consequência. Mas é como se no plano virtual valesse tudo, né? Você pudesse agir na infralegalidade e a sua conduta não ter nenhuma espécie de moderação, né? No início do ano passado, aliás, no início deste ano, o Zuckerberg ele fez um anúncio dizendo o seguinte, em janeiro: nós vamos reduzir as equipes de moderação de conteúdo nas nossas redes sociais e que a moderação agora ficará a cargo do próprio usuário, né? Então, por exemplo, se você propaga um discurso de ódio, se você discrimina alguém, né, a própria plataforma vai permitir que isso seja veiculado. E se alguém se sentir prejudicado, aí a pessoa vai e diz: olha, esse conteúdo ele é ofensivo, por isso, aí que a plataforma vai ser provocada. O que aconteceu, né? Eu recordo muito bem que a Advocacia Geral da União, aqui no Brasil, ela mandou uma notificação imediata para a Meta, né, para o endereço dela aqui no Brasil, e perguntou: olha, essa política vai ser aplicada no Brasil? Né? Porque a nossa legislação ela impõe a você, sim, uma moderação de conteúdo. Aí disse: não, 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 isso aqui é só nos Estados Unidos, nós estamos avaliando. Então, esse fato ele é um termômetro que mostra quanto maior a presença do Estado numa regulação responsável, maior o nível de proteção do consumidor. Você olha, por exemplo, a União Europeia. A União Europeia conseguiu grandes conquistas na regulação das Big Techs, usando como justificativa não a proteção do consumidor, mas a proteção da livre concorrência, né? Por quê? Porque nesse espaço de mercado altamente concentrado, quando você aniquila a concorrência, quando você tem essa atitude predatória, você prejudica indiretamente o consumidor, mas você prejudica diretamente o crescimento econômico, né? Então, eles conseguiram, de uma maneira muito inteligente e até mesmo lateral, proteger o consumidor a partir da lógica da livre concorrência, porque se fosse a proteção do consumidor por si só, muitas das diretivas da União Europeia não tinham sido aprovadas em relação a esse aspecto. Então, nós temos que ser criativos também, tá? Eu acho que a regulação ela é fundamental. Certo. Bom, na sequência nós temos vários comentários elogiando, né, a palestra do professor. Mais abaixo nós temos um comentário da colega Cristiane, que comenta assim: ó, podemos crer que a colonização algorítmica é um novo braço do crime organizado, de uma forma mais sofisticada. Realmente, eu acho que o crime organizado ele deixou de ser só o crime que acontece na rua, hoje em dia é o crime que acontece atrás da tela do computador, né? Existem inúmeros exemplos, né? Um que me ocorre agora existem plataformas, né, de aplicativos de transporte que são comandados pelo crime organizado, ou seja, o crime está inserido nesse meio tanto quanto quem usa as ferramentas para o bem tem quem usa para condutas criminosas, né? Com certeza, eu acho que é complicado, né? Mas, enfim, é uma realidade, né? A gente não o Estado tem que procurar formas de tentar agir para coibir esse tipo de avanço, né? Exatamente, concordo, professor Rafael. Vamos lá, excelente palestra. Enfim, tem vários comentários perguntando se a palestra vai ser disponibilizada. Sim, a palestra ela fica gravada, depois ela é disponibilizada
no canal do YouTube do Cedim, um comentário da colega Graziella. Mês passado comprei em uma loja de roupas, mas em nenhum momento passei meu endereço de e-mail para ela. Nem cartão tenho da loja. E mesmo assim ela me enviou e-mail com ofertas da loja. Certamente me leva a crer que seja esse cruzamento de informações que o professor comentou, né? Que as empresas, elas cruzam os dados dos usuários e através disso conseguiram chegar o e-mail da colega ali. E aí chegou os e-mails de ofertas para ela, né? Acredito que seja nesse formato, né? Exatamente. Bom, outro aqui, colega Ricardo comenta: tem um amigo numa rede social que pouco faz contato comigo, quase que diariamente a indicação de mensagem dele, mas a mensagem é de um site de aposta com o nome de uma suposta parceria dele. Aí aqui me parece que temos uma hipótese de que seja talvez algum artifício malicioso, né? De Sim. alguma página, alguma coisa Perfil nesse sentido, né? falso, né? Um perfil falso que pegou um conhecido para criar uma familiaridade naquele anúncio, né? Uhum. Bom, aí a colega Marina, retomando o assunto de antes da questão da plataformização, comentar: deveria haver sempre uma opção para o atendimento presencial ou em papel, pelo menos para atender essa população menos digitalizada. Nem que seja esse público, nem que esse público for diminuindo, ou seja, pequeno público, né? Bom, eu acho Concordo, que, Marina, concordo. enfim, aí os outros comentários são de agradecimentos. Enfim, eu não sei se mais algum colega tem alguma pergunta que queira abrir o microfone para fazer, que não foi colocada pelo chat. Então, acho que não teremos. Eu vou aproveitar e fazer um último questionamento para o professor, retomando um pouco a parte inicial ali, que o professor abordava, que o consumidor hoje em dia ele é a matéria-prima, né, dessas grandes empresas, né? Isso me fez lembrar um pouquinho do que eu estudei de direito do consumidor lá um tempo atrás, que é a ideia do contrato de adesão, né? Muitas vezes, quando você adere àquela plataforma para poder ser um usuário dela, você tem que basicamente aceitar os termos e condições que ela tá propondo. O exemplo, né? É a questão dos contratos bancários. Você não tem liberdade de escolha ou de discussão das cláusulas, não. Eu quero que a cláusula seja assim, ou seja de outro jeito. Não, desse jeito não tem. Você simplesmente aceita ali para poder ser usuário, né? E outro ponto que o professor comentou é que a experiência do usuário ela é utilizada para fins econômicos, né? Óbvio que isso tem a exploração, enfim, maliciosa disso, mas isso também fiquei pensando assim que muitas vezes o usuário ele pode ter uma descoberta, enfim, ter acesso a bens e serviços aos quais ele não teria acesso se não fosse por essa informação que foi processada pela empresa. Um comércio local, uma padaria, uma pizzaria, uma oficina mecânica, enfim, teriam inúmeros exemplos, ou algum outro serviço que algum profissional médico, psicólogo, etc., né, por aí vai. Então, porque antigamente os canais publicitários eles eram basicamente o que a mídia tradicional passava, o jornal, rádio ou televisão, né? Não tinha essa aproximação com o perfil do usuário. A gente tinha as propagandas que passavam e era aquilo ali que era divulgado. Então, não sei se isso também não acaba favorecendo um pouco o acesso do consumidor a melhores fornecedores. Essa é uma questão que eu fico me Uhum. perguntando, e a outra, só para aproveitar rapidamente também, da questão da liberdade decisória ali do consumidor. Quando aparece a postagem publicitária do Instagram, tem as opções ali, publicidade excessiva, enfim, viola os termos. Tem alguma liberdade ainda aqui, regrada, né? De eventualmente interagir com aquela publicidade ali que tu considera, enfim, não considera adequada para ao teu perfil. Então, são esses dois pontos que eu gostaria só de ouvir Uhum. aqui, o entendimento do professor antes da gente já É. encerrar. Perfeito, Rafael. Eu vou começar pela última parte, que era até um trecho que eu nem pude falar pelo tempo, né? Que é o microtrabalho por trás da inteligência artificial, né? Quem é que, por exemplo, realiza o serviço de moderação de conteúdo? Normalmente são pessoas de países subdesenvolvidos, África, América do Sul, ganham algo em torno de US$ 1,30 por hora para, por exemplo, analisar conteúdos, imagens muitas vezes de exploração sexual, imagens de violência,
né? E que essas pessoas que vão moderar a plataforma, muitas vezes sem saber exatamente se aquele conteúdo é um conteúdo eticamente aceitável ou não. Então, há uma precarização clandestina do trabalho que alimenta a inteligência artificial. Então, necessariamente, o resultado dessa moderação ele é falho. Eu vou dar um exemplo engraçado, né? Quem me segue no Instagram vai perceber que eu tenho alguns videozinhos em que eu comento alguns assuntos, alguns cortes de entrevistas, né? E uma vez, né, um dos meus vídeos em que eu falava de inteligência artificial, inclusive, ele sofreu uma censura. Né? Apareceu lá uma mensagem: olha, esse seu vídeo não pode ser divulgado porque ele tem um caráter político. E não tinha nada de político, estava discutindo tecnicamente a inteligência artificial. Então, muito provavelmente foi alguém que nessas opções aí que a plataforma dá, né, disse: olha, eu não gostei do conteúdo, então eu vou dizer que ele é político. E eu não tive direito à ampla defesa, eu não tive nem direito ao contraditório. O meu vídeo ele foi ali meio que, não é que ele foi excluído, mas ele disseram assim: olha, o seu vídeo ele não vai ser encaminhado a outras pessoas porque ele viola os termos de uso do aspecto político. Então, para mostrar que há uma precariedade nessa moderação feita pelas plataformas. E em relação à primeira pergunta, professor Rafael, nós não podemos demonizar a inteligência artificial nem essa imersão tecnológica. Tem muitas coisas boas nisso tudo, né? Eu costumo brincar dizendo que se não fosse o Spotify, eu não conheceria muitas bandas de rock que hoje eu adoro, né? Porque ele vai estudando o meu comportamento, né? E ele vai me sugerindo lá, olha, descobertas da semana, radar de novidades, ele vai me sugerindo coisas parecidas com o que eu ouço. E muitas coisas muito boas, que eu nunca teria conhecimento se eu estivesse sujeito às mídias tradicionais, né? Então, as plataformas eletrônicas, elas podem ser muito boas, elas podem facilitar a nossa vida, elas podem diminuir fronteiras, elas podem garantir, né, inúmeras vantagens para a nossa vida corrida, mas você não pode pensar as plataformas digitais de maneira apenas lúdica ou de maneira acrítica. Né? Você tem que entender que existem riscos, você tem que, na medida do possível, se precaver desses riscos e ao mesmo tempo, ter um olhar crítico em relação a isso. Então, ótimo. Não sei se, professor, se não temos mais ninguém, se o professor quer fazer uma frase de fechamento antes da gente encerrar. Sim, eu quero só agradecer, tá? Agradecer por essa audiência qualificada, atenta, pelas perguntas, né? Pela oportunidade de troca. Eu acho que é muito importante, né, a gente dialogar sobre esses temas e, ao mesmo tempo, refletir sobre essa realidade. E fico à disposição, né? Sempre que quiserem debater dentro dessa pegada mais digital da tutela do consumidor, estou à disposição. Quero agradecer pela oportunidade, agradecer mais uma vez a queridíssima amiga Daniela Copete e dizer aí que eu fiquei muito feliz por essa tarde bastante produtiva aqui com vocês. Tá ótimo. Com certeza o agradecimento ele é da nossa parte, né? Em nome do Cedim e acredito também que de todos os colegas que participaram, a gente teve uma excelente oportunidade para descobrir vários temas novos que a gente, enfim, no imerso dia a dia, a gente acaba não tendo tanto contato e são temas do dia, né? Da ordem do dia, como se diz. Então, só fica o nosso agradecimento aqui e também reforçando o convite para uma segunda oportunidade. Com certeza a gente vai estar presente para poder dar seguimento ao nosso bate-papo aqui. Então, desejando a todos uma boa tarde, um bom trabalho, a gente encerra nesse momento a palestra, então. Até mais. Tchau, tchau.